quem serão eles adultos? Quem é esse cara que a gente ainda não viu, que nasceu imerso na tecnologia? Sim. Né? Porque nós, é o que eu disse, nós ainda sendo o elo perdido, né, a gente já virou escravo dela. Se você sair de casa e esquecer o seu telefone celular, você volta para buscar? Sem dúvida. E quanto tempo você viveu na sua vida sem telefone celular? Exatamente. E o mundo acontecia. Então, se isso mudou para nós, que conseguimos viver um bom período da nossa vida sem, imagina para eles que já nasceram imersos nisso. Então, tem que se estudar um pouco mais, começar a entender quais são os impactos nele. Sobre a questão do ensino, novamente a gente retoma naquela questão do como. Como isso é feito? Eu entendo que o processo de ir até a biblioteca, procurar um livro, era interessante. Trazia realmente ganhos, porque a pessoa ia lá, saía de casa, se deslocava, procurava um livro, pegava, copiava, né, e tal. Agora, assim, também nós não podíamos ter garantias de que aquele cara que ia para a biblioteca antigamente, que pegava o livro e copiava, que não é o seu caso, que ele estava prestando atenção no que ele estava copiando. Que é a mesma coisa que acontece hoje com a ferramenta tecnológica. Há como se ter ganhos usando ela. Muito interessante. Há como. Só que aí... a metodologia. É o como. É o como. Não é o que. É o livro, é o livro. Então, qual que era o nosso papel lá no livro? O nosso papel lá no livro era ir atrás, buscar, e o livro era uma coisa que já vinha com referência pronta, né? O livro tem toda uma questão de seleção de conteúdo, de editoração, de tudo. A internet, ela não tem essa questão da origem ou a fonte de quem colocou lá. Então, o que eu falo para eles, agora vocês não são mais procuradores de livros, apenas. Vocês são pesquisadores, no sentido amplo do nome. Vocês têm que ir lá, buscar informação, verificar a fonte, quem colocou lá, quando colocou, por que colocou aquilo ali, se ele tinha alguma intenção em colocar aquilo. Hoje nós temos uma infinidade de autores na internet. Você clica em um determinado assunto, especificamente da educação, e você vai encontrar lá vários autores. Então, essa questão, essa orientação que você, professor, está dando, Nilson, é fundamental em relação à fonte, né? À origem. Eu acho que o comparativo também é muito importante, né? Sim, sim, é o que você disse. Um grande problema na internet é a autoria. Uma coisa que é muito discutida hoje em cursos de formação, quando a gente trata do assunto internet, é essa questão da autoria dentro da internet. Como que ela tem que ser feita? Como eu disse no começo, você tem que ver os dois lados, os dois aspectos. Da mesma forma que a internet, ela abre esse espectro e possibilita que sejam postadas muitas informações sem fundamentação, sem origem, sem nenhum tipo de suporte teórico, e você acabe correndo no erro de sair reproduzindo uma besteira, caso você não busque fonte. Nós também experimentamos pela primeira vez a posse da edição do conteúdo de um veículo de comunicação. A sociedade nunca experimentou isso. É a primeira vez que a sociedade, isso em termos gerais, todo mundo experimenta a possibilidade de editar o conteúdo num veículo de comunicação. Qualquer um pode ir lá e postar, e dar publicidade, e ser alguém que está criando conteúdo dentro da internet. Hoje, nós estamos falando para os telespectadores do Grande ABC. Você, internauta, que está nos assistindo pela ecotv.tv.br, eu quero a sua participação. Ligue para cá, 2379-4733. Nós vamos falar sobre as redes sociais, a importância da internet. E você, professor educador, ligue para cá, porque eu estou aqui falando com um professor especialista também na internet. Existe hoje o que eu vejo, dois mundos. Vamos voltar a bater nessa tecla, que se fala, até me corrija, o analfabeto cibernético, o analfabete, que se diz assim. Analfabite. Né? Analfabite. Analfabeto digital. Então nós estamos, né, nessa dicotomia. Porque eu tenho certeza que muitos hoje, quando se fala em termos de postar na internet, autoria, é aquilo que você falou. Essa geração é uma geração definida. A geração dos alunos de hoje é uma geração definida. Mas essa nossa geração, que quando você fala, vamos postar uma informação pela internet, né? Eu não estou falando nem do correio eletrônico, isso é e-mail, é comunicação, mas você definiu bem também a respeito do telefone celular.
Hoje o telefone celular você está lá com uma internet, né, que já estamos vivendo. Né? Então é isso, hoje existe esse analfabeto. Né? E eu acho que essa grande barreira dessa geração que ficou no meio, que tem até uma definição bem específica, que eu conversava com você hoje a respeito disso, que ficou no meio, que é essa agonia, né? Sim, eu acho que eu vou resgatar uma coisa até anterior à tecnologia. Há um termo dentro da educação que criou-se para ampliar o conceito de alfabetização, que é um termo que vem do inglês e foi traduzido, entre aspas, para português como letramento. O que seria o letramento? O letramento seria a pessoa em que a língua escrita tem uma função social na vida dele. Muda o contexto da vida dele. Tem um papel dentro da vida dele. A partir do momento que a língua escrita tem papel dentro da sua vida, causa mudança na sua vida, nós dizemos que você é letrado. Seria, entre aspas, um estágio pós-alfabetização. Ele não domina apenas o código. Ele não apenas escreve palavras. Aquilo causa mudança na vida dele. Tem impacto, dá reflexão, faz ele pensar, faz ele olhar para o texto, ler e refletir. Esse conceito de letramento hoje, como uma coisa que precisa mudar o contexto da vida do cara, ou do aluno, de quem está aprendendo, pode se ampliar. Você pode pensar, por exemplo, da seguinte maneira: se o letramento de uma pessoa causa impacto e muda a vida dele e faz com que ele possa participar da sociedade, eu posso considerar uma pessoa que não domina nenhum tipo de tecnologia letrada? Interessante. Já há discussões sobre isso. Para o cara ser letrado, ele tem que dominar algumas tecnologias. Por exemplo... Hoje é exigência no mercado? Não é no mercado, eu diria que é uma exigência social, social, é pior. Isso, fala sobre isso um pouco. O cara vai se inscrever num concurso público hoje, por exemplo. Muito Ele bom. não tem mais a oportunidade de fazer no papel e caneta. Ele não participa. Alguns tipos de inscrições e uma série de processos seletivos só podem ser feitos pela internet. Então você vê hoje um fluxo até que é muito interessante. Há tempos atrás, quem procurava cursos de informática geralmente eram jovens, adolescentes e crianças. Hoje, a maioria dos alunos das escolas, adivinha quem é? O pessoal da terceira idade. Por quê? Porque eles querem fazer algumas coisas e não estão conseguindo. Ele quer ir buscar, ele quer interagir, ele está vendo todo mundo ali. A mãe quer falar com a filha e não consegue, né? Entendeu? Mãe, passa um e-mail. Às vezes o cara tem a família longe, aí ele fala assim, pô, eu queria ver meu sobrinho, meu neto, meu primo. Ele está longe, ele está no sul, ele está no nordeste, ele está em outro estado. Então a tecnologia traz essa possibilidade de integração social. Então ela também é uma ferramenta de letramento, como a matemática também é, né? Sim. Você pode dizer que uma pessoa pode participar plenamente da sociedade se ele não domina minimamente os números, porque os números falam muito. Sem dúvida. E, estatisticamente, qualquer um pode ser ludibriado. Professor Nilson, Charles Spencer Chaplin. Sim. Ele tinha e fez um filme, Tempos Modernos. Sim. Já era essa relação que ele falava no cinema mudo do homem com a máquina. É o que acontece hoje? Sabiamente, né? Chaplin fez aí uma caricatura disso em Tempos Modernos, né? Ele nem imaginava essa questão com a máquina. Outras pessoas antes falavam disso. Se a gente pega alguns educadores, como Freinet preconizava já essa questão da necessidade da interação entre as escolas. Só que ele falava de jornal, né? Que tinha que ter um jornal de interação entre as escolas. Há necessidade para que o conhecimento se amplie, que haja essa interação. Então, já havia essa preconização da necessidade da interação entre as pessoas. Para quê? Para que o conhecimento possa se ampliar. Só que, obviamente, dentro de alguns cuidados. A gente não pode tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado para não banalizar a ferramenta. Para não começar a fazer coisas que poderiam ser feitas pessoalmente, ao vivo. Então tem que tomar esse certo cuidado para não começar a caminhar por esse viés, porque aí a máquina vai tomar lugar e aí ela vai começar a ser objetivo. Então, dentro disso, nós sabemos que as escolas hoje, na formação, ela tem os métodos, né? Sim. Os professores, você pega método Jean Piaget,
né, que outros. Qual o método hoje do professor? Porque hoje o aluno ele consegue prestar atenção, e eu conversava com você a respeito disso, eu acho que é 8 minutos no professor, numa sala de aula, atenção, nem é, porque ele não consegue mais aprender, porque de repente ele vai chegar e falar, não, isso tudo está no Google, né? Você entra no Google, porque tudo que ele está falando está no Google. Então, eu vejo hoje, você tem que ter, e dentro do que nós estamos discutindo, um professor especialista, né? E com uma grande habilidade também, além da tecnicidade e conhecimento na computação, ele também tem que aplicar o método, não é? E ensinar, é o transmitir o saber, que é a grande discussão hoje. Porque hoje quem está nos assistindo, a mãe fala, poxa, meu filho está aqui na internet. Eu pergunto se ele já fez a lição de casa e ele já chegou e já copiou tudo pela internet. E é aquilo que você falou, este jovem vai ter que ser avaliado daqui a 20 anos, não é isso? Como profissional? Sim, sim. Quando você perguntou sobre a questão do método, né? Qual seria o método ideal? E aí a gente pensando tudo que já foi dado de contribuição para a educação, eu acho que nenhum método dá conta, cara. Na realidade a gente tem que ir vendo, tem que ir construindo isso junto com o aluno, vendo as necessidades dele e levantando. Eu acredito mesmo na educação ali individual. Assim, no atacado é muito complicado. Você pode até ter questões que possam ser tratadas para a grande maioria, só que num dado momento você tem que ter um olhar individual, porque cada ser humano é único. Cada ser humano é único, então essa tem que ser uma preocupação. Como o Paulo Freire hoje veria educação, né? Ele ficaria dentro daquilo que você falou, né? Da nossa realidade, né? Paulo Freire foi alguém que trabalhou muito nessa questão da alfabetização e para poder democratizar, e foi com certeza um dos grandes educadores do mundo e é respeitado em qualquer parte do mundo, né? Deixa eu só falar um pouquinho com o telespectador. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Faça a sua pergunta. Nós vamos falar agora, daqui a pouco, no segundo momento, sobre as redes sociais. Vamos falar sobre o Twitter, o Facebook, como é que nasceu toda essa gama de conhecimento da rede, que você sabe. Hoje o Brasil está integrado mundialmente na rede, mas você não vai responder isso. Daqui a pouco você vai responder para nós, porque eu vou chamar o break daqui a pouco e você vai falar sobre o Brasil. O Brasil hoje está integrado internacionalmente, né, mundialmente na rede, internet. Então, e não saia daí, eu quero a sua participação. Ligue para o 2379-4733. Muito obrigado. Hoje o meu programa está bombando, eu tenho tantas perguntas na mão que eu vou fazer as perguntas aqui para o professor. Mas antes, eu fiz uma pergunta para o professor Nilson. Sim. O Brasil está na rede mundial, a velocidade nossa, são duas perguntas, a velocidade da nossa internet é boa e o Brasil está integrado nessa rede mundial? Se a gente for pensar em números, hoje nós somos um dos países do mundo que mais cresce nessa questão de aquisição de computadores. Até por questões de políticas governamentais que nós temos, políticas de isenção. Então, se a gente for comparar hoje o preço de um computador, há alguns anos atrás, uma desktop, né, que seria o computador todo separadinho, é um valor bem acessível. O notebook também o preço caiu bastante. E agora, né, a nova coqueluche mundial, que são os tablets, conseguiram também isenção e a ideia é que o preço caia. Então, há um crescimento, assim, uma coisa exorbitante nessa área de aquisição de máquinas. Equipamento. Equipamento. Né? Agora, vamos para a rede, né? O grande lance da rede, e aí o que as pessoas não entendem muitas vezes, é infraestrutura. Nós dependemos ainda de cabos. A transmissão da internet foi baseada inicialmente numa rede telefônica. O sinal vem pela telefonia, na grande maioria dos casos. Existem outras empresas que distribuem junto com sinal de televisão, que é o caso do pessoal que compra sinal. Nós já temos alguma coisa 3G, talvez conversando num tal de um 4G. Porém, se a gente for avaliar em nível mundial, a gente ainda está muito ultrapassado em questão de velocidade. A gente está falando em 1 mega. Em 1 mega hoje está sendo discutido no Congresso e parece que foi aprovado uma lei que obriga as empresas de telefonia a cederem 1 mega por R$ 35 e alguma coisa, se eu não me engano. Amanhã isso vai estar em todos os jornais,